e fique registrado para os demais colegas. Em relação ao conteúdo da última videoaula, que foi o capital social e as reservas de capital, há alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Algum ponto que vocês, com o material disponível, não ficou claro, vocês gostariam de esclarecer? Não, por enquanto não, professora. Não? Não. Professora, Oi, Rafael. lá na reserva de capital tem aquela alienação das partes beneficiárias, né? Sim, Isso são títulos que a empresa emite, certo? certo. O que diferencia esses títulos de outros que a empresa emite, como por exemplo uma debênture? Por que eles estão lá no patrimônio líquido e não como um passivo a ser pago? Porque, no caso, as partes beneficiárias, elas têm participação no resultado, as debêntures não. Ah, entendi, então. Entendeu? Beleza. É basicamente isso. Embora tenha algumas restrições em relação às partes beneficiárias, que, não sei, agora eu estou confundindo. Não sei se são as partes beneficiárias ou os bônus de subscrição, que foram, deixa eu dar consultar aqui. Tem um deles dois que não está mais sendo permitido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu pegar o material. No caso, foram as partes beneficiárias que foram vedadas para as companhias abertas e na Lei 10.303 de 2001 e tem um prazo máximo de emissão de 10 anos. Então, possivelmente, hoje não existe mais, tá? Já que foi vedada essa participação. Ok, Rafael? Entendi. Obrigado. De nada. Quando nós formos estudar a demonstração do resultado do exercício, vocês vão ver que dentro da distribuição de lucros tem os colaboradores, tem os administradores, tem as partes beneficiárias, né, quando era ainda permitido, tem todo um rol, os debenturistas também, então tem todo um rol de participações que vão estar relacionadas a essa distribuição de lucro, tá? E aí, no caso, nós vamos ver esse detalhamento quando nós estivermos estudando a DRE, tá? Um pouquinho antes de iniciar as demonstrações, a gente já fala sobre esse assunto, né? E aí vamos observar também a questão dos dividendos, quais são os critérios para que o dividendo seja distribuído, se o estatuto é omisso, se ele não é omisso, em termos de constituição das reservas, como que fica, que tem uma ordem, né? A partir de hoje vocês vão ver que dentro da reserva de lucros existe uma ordem para que esse lucro seja distribuído. Uma parte dele obrigatoriamente tem que ir para uma reserva de lucro denominada de reserva legal. E aí essa distribuição de lucros vai seguir, né, o que a Lei 6404 determina. Tá? Aos que chegaram agora, vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo do capital social e das reservas de capital? Aquilo que eu olhei ali, ele não é bastante contas, né, que vão ser trabalhadas agora, né, professor? Sim. Boa noite, Emerson. Boa noite, vai ser na prática ali, para a gente saber de onde que vai para uma, para outra. Na verdade, as reservas de capital, elas são mais restritas, né? Então, precisa obrigatoriamente ocorrer alguma transação que vai exigir o reconhecimento específico em reserva de capital. Na prática, quando que a gente mexe com reserva de capital? Quando a empresa emite ações
né? E aí essas ações são emitidas com ágio ou são negociadas, na verdade, com ágio ou com deságio, tá? E aí, basicamente, é a reserva de capital que as empresas mais movimentam. Em relação às demais, por exemplo, a alienação de partes beneficiárias, que é uma reserva de capital, ela já foi extinta, né? Em relação ao ágio na incorporação, precisa obrigatoriamente ocorrer uma combinação de negócios, né? Uma empresa incorporar a outra. E no caso da reserva de capital denominada de bônus de subscrição, são títulos que a empresa emite que vai dar o direito dela, digamos assim, do detentor, né, subscrever, no caso, adquirir novas ações ou novas debêntures. Então, assim, na prática, a maior parte está associada à reserva de ágio na emissão de ações. Também, quando nós estivermos estudando as ações em tesouraria, vocês vão verificar que as ações em tesouraria, elas podem ser negociadas com ágio ou deságio, e aí também vai mexer, no caso, com essa reserva de ágio também, né? Só que as ações em tesouraria, já antecipando um pouco o conteúdo seguinte, são as ações de própria emissão, ou seja, a empresa, ela compra ações dela mesma, tá? E qual é o intuito disso? É que suas ações não se desvalorizem bruscamente no mercado. Tá, mas ela pode comprar todas as suas ações? Não, né? Então, seria, digamos assim, burlar o sistema, caso ela pudesse fazer dessa forma. Ela pode, no caso, adquirir, né, 10% do valor total de suas, não do valor, mas da quantidade de suas ações que estão em circulação. Então, se ela tem 10 mil ações em circulação, ela pode estar comprando até 1.000 ações e mantê-las em tesouraria. E aí, quando as ações se valorizarem, a tendência é que ela retorne essas ações ao mercado. É uma forma dela proteger o seu próprio patrimônio fazendo isso, né? Com o intuito que suas ações e, portanto, o seu patrimônio não esteja bruscamente desvalorizado no mercado. A própria empresa, então, pode comprar até 10%. Isso. É que tem o caso do Michael Dell, lá, não sei se a professora conhece, o dono da Dell. Ele abriu ações da Dell em determinado, eu não lembro certinho antes, que foi 2014. Aí chegou em 2018, ele abriu um banco, e no final, aí as ações da Dell estavam decaindo, não lembro mais porquê, ele foi lá e eu acho que ele comprou na pessoa física ou com uma outra empresa e comprou todas as ações que tinha botado para vender. Ou seja, ele fechou as ações novamente. Mas isso foi no mercado de capitais brasileiro? Não, no americano. Sim, tá. Porque aqui no mercado de capitais brasileiro a gente não... Tudo bem que se for outra pessoa jurídica, né, digamos assim, aí tem o monopólio, oligopólio, enfim, mas não dá para você proibir, né, aí cabe, no caso, a CVM fiscalizar isso e verificar se realmente é uma tentativa de burlar a Lei 6404 ou não, né, até de repente ser notificado a empresa, porque assim, nós estudamos o método de equivalência patrimonial. O método de equivalência patrimonial é quando a empresa tem investimento em outra, né? Então, por exemplo, a Votorantim. A Votorantim tem várias empresas coligadas e controladas. Tem a Votorantim Cimentos, tem a Votorantim... nem sei quais são, mas enfim, são várias empresas dentro do grupo Votorantim. Tem o banco, né? Tem o próprio banco da Votorantim. Isso, tem o banco, tem a Cimento, né? Não vou lembrar agora, né, todos de qual, mas são várias empresas dentro do grupo. Então, se de repente uma outra empresa, uma outra pessoa jurídica comprar ações, né, com outra titularidade, fica difícil de você identificar que é uma fraude, né? E, portanto, cabe ao regulador, no caso aqui no Brasil a CVM, fazer essa fiscalização. A Riachuelo, por exemplo. A Riachuelo, ela é administrada pelo grupo Guararapes. A Guararapes é a indústria, a Riachuelo é a loja do varejo, tem o banco, tem a financeira, né, que é Midway Financeira,
que é quem financia as vendas do varejo, tem uma empresa de logística e tem um shopping center lá em Natal. Então, percebam a variedade da cadeia. Uma empresa controla, a Guararapes é a empresa mãe, digamos assim, todas as outras são controladas pela Guararapes. Mas, de repente, a Riachuelo pode comprar ações da empresa de logística ou de uma outra empresa, né, do segmento. Então, é necessário fazer realmente essas observações. O sistema regulador aqui no Brasil, por isso que ele é muito forte, porque brasileiro a gente não sabe, né, qual é, nesse caso foi o americano, mas o brasileiro, a criatividade dele e a ganância do brasileiro em alguns momentos é bem grande, né, e aí é preciso fazer esses controles severos para evitar esse tipo de situação. Um caso que eu lembrei, assim, porque quando a professora fala no vídeo também, que é quando uma controlada adquire uma controladora, né? Sim. Não é normal a gente ver isso, né? Mas é porque na área de TI a gente fica acompanhando essas notícias, e teve um caso lá de uma empresa chamada VMware, não sei se todo mundo conhece, né? Que é parte de virtualização de servidores. Não conheço. Ela fazia parte, ela foi comprada pela EMC, que é uma outra empresa também de TI que produz equipamentos de armazenamento. Uhum. Só que a Dell e a EMC elas se coligaram. Só que o capital da Dell era muito menor que da EMC. Uhum. Aí com esse Michael Dell, né, que é o dono da Dell, ele foi lá e comprou todo esse conglomerado, né, e agora figurou Dell EMC, né. Mas ele, assim, a controlada comprou a controladora, né, um exemplo. Acontece, né. Uhum. Em relação às reservas de capital, eu não sei se vocês tiveram curiosidade em ver as demonstrações de algumas empresas, né? Porque eu acho que essa talvez seja a forma mais nítida de vocês visualizarem como esses elementos são apresentados pelas empresas. E aí eu vou compartilhar a tela, eu até acho que já mandei para vocês esses demonstrativos em algum momento. Desculpe pela desorganização da aula de hoje, mas é que eu percebi hoje que fraudaram minha conta, fizeram compras no débito, no crédito e assim, sabe? Não sei de onde veio nem para onde foi. Daí eu fui tentar resolver isso no banco, demorou um monte, porque minha agência não é daqui. E as agências que eu poderia ser atendida já estavam fechadas, eu fui numa agência normal, pelo menos para tentar bloquear o cartão, ver o que eu fazia, né? Porque eu fiquei assim, completamente sem noção do que fazer. Porque o atendimento na URA, pelo amor de Deus, estava esperando até agora, se fosse preciso. Se fosse preciso, não. Né? Porque eu não fiquei, na verdade. Mas, enfim. Daí, quando terminar a aula de agora, eu já estou subindo para o YouTube o vídeo da nossa próxima aula, que vocês vão assistir. E aí eu coloco aquele textinho que vocês estão habituados. Eu vou compartilhar a tela para mostrar os demonstrativos das empresas que eu tenho aqui. E aí, também posso disponibilizar esse material. Então, ó, aqui nós temos a ADF, né, a demonstração contábil financeira do Bradesco, tá? E aí, na página 410, tá compartilhando a tela? Sim. Aqui na página 410 do relatório, que são mais de 450 páginas, diz o seguinte: em relação às reservas de capital, a reserva de capital é composta principalmente por ágio pago pelos acionistas na subscrição de ações. Qual é esse tipo de reserva? Reserva de ágio na emissão de ações, porque quando uma empresa emite uma ação, automaticamente alguém do outro lado vai subscrever o capital, né? E já automaticamente, nesse caso, fazer a integralização. E aí ele fala qual é a utilidade da reserva de capital. A absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros,
resgate, reembolso ou compra de ações, no caso, aqui seriam as ações em tesouraria, né? Resgate de partes beneficiárias, incorporação ao capital social, pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada, tá? Então, aqui ele está, de certo modo, mostrando que tem reserva de capital, o Bradesco, mas que a reserva de capital mais comum para eles, no caso, é a reserva de ágio na emissão de ações. Aqui nós temos a DMPL do período, nós vamos estudar a DMPL dentro das demonstrações contábeis, é uma nova demonstração que vocês vão aprender. Mas aí, ó, em 1º de janeiro de 2019, havia 35.973. E aí, não houve movimentação nas reservas de capital durante o período. Então, permaneceu em 2020 com 35.973 de saldo. Em relação ao Santander, as reservas de capital do grupo deixa eu ver se eu acho aqui em outro lugar. Enfim, não estou achando as demonstrações do Bradesco aqui dentro, está só o formulário de referência. Vamos ver se na página 14 ele fala alguma coisa. Senão eu vou passar para o próximo para não perder tempo. Aqui está dizendo como ocorre a distribuição de lucros, a retenção de lucros, mas não falou, não mostrou as reservas. Vamos ver aqui a Pague Menos. Ó, na DMPL da Pague Menos, nós temos reservas de capital. Percebam que houve movimentação nas reservas de capital do grupo Pague Menos, né? Iniciou o período com um saldo de 383 e aqui finalizou o ano 2020 com um saldo de 380. Aqui, essa reversão de reserva de ágio na emissão de ações. Às vezes, eles usam um termo, assim, que não faz o menor sentido. Quem já viu reverter saldo de reserva, né? Mas, na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, eu usei o saldo da reserva de ágio na emissão de ações, tá? E aí, ele precisa dizer, no caso do grupo Pague Menos, em notas explicativas, qual foi a aplicação desse recurso, né? Para essa reversão do saldo da reserva de capital. Enfim. Notas explicativas, 34. Na página 34, vamos ver aqui em relação ao PL, o que é que o grupo Pague Menos nos traz. Não tem nenhum índice isso aqui para facilitar nossa vida. Mas já está perto. Imobilizado, empréstimos. Patrimônio líquido. Reservas de capital. Percebam que a maior movimentação
realmente foi na reserva de ágio na emissão de ações. A reserva de incorporação, de ágio na incorporação, teve também uma movimentação, significa que a empresa ela fez uma combinação de negócios, e esse plano de ações restritas, aqui, nas notas explicativas, ele menciona, né, possivelmente isso foi uma operação específica, e aqui ele menciona os detalhes que justifiquem essa ação restrita, como foi denominado. Claro que isso tem que ser aprovado pelo Conselho de Administração, e os órgãos reguladores precisam também tomar conhecimento para verificar se não há nenhuma, como é que eu posso dizer, não quebra, mas seria no sentido de não estar infringindo nenhuma norma de proteção aos acionistas minoritários, porque essa é a grande preocupação na regulação do mercado de capitais. Esse custo na emissão de ações, quando nós estivermos tratando mais à frente em algum outro ponto, não lembro se eu falei no vídeo já agora das reservas de capital que eu disponibilizei para vocês, mas isso aqui são os denominados gastos na emissão de ações. Então, isso aí é o que a gente chama de custos de transação, né? Os custos de transação, eles existem tanto em empréstimos e financiamentos, como, né, na emissão de ações. Custo de transação, o próprio nome já sugere, é aquele gasto que está especificamente associado a alguma transação, ou seja, sem aquele gasto, aquela transação ela não teria sido concretizada. E essa conta é uma conta redutora do PL, tá? Então, nesse caso aqui, quando a custo de transação, né, emissão de ações com ágio, e há custos de transação, os custos de transação, eles reduzem, né, o ágio na emissão de ações. Só que aqui, em notas explicativas, a empresa quis detalhar, né, quanto que foi o ágio e quanto que foi gasto para emitir essas ações. Tanto que se vocês olharem lá na DMPL ou lá no balanço, o valor que vai aparecer para as reservas de capital vai ser o valor líquido, né? Não vai aparecer essas movimentações específicas associadas a cada um dos grupos da reserva de capital. Isso porque a demonstração contábil, conforme a estrutura conceitual, ela precisa ser uma informação relevante, concisa e tempestiva, né? Então, no caso, para ela ser relevante, eu preciso fazer a diferença na tomada de decisão. Então, se eu chegar com informações muito detalhadas já no balanço patrimonial, isso vai causar, de certo modo, uma poluição visual. E aí, algumas informações, elas vão se perder. Então, por isso, eu só apresento o saldo geral e, caso o usuário deseje, ele vai obter mais informações junto às notas explicativas. Para complementar o raciocínio do grupo Pague Menos, eu também trouxe aqui, que eu já tinha também disponibilizado para vocês em um outro momento, a DF do grupo Drogasil, né, que é o mesmo grupo da Droga Raia. Então, se nós formos avaliar o balanço patrimonial da Drogasil, vocês vão ver que aqui, ó, dentro do PL, nós temos reservas de capital, e estão aqui os seus saldos, as reservas de lucros, né? As reservas de lucros, elas, principalmente a reserva legal e a reserva estatutária, elas acabam sendo mostradas de maneira nítida, porque é o próprio cumprimento da legislação, seja a legislação da Lei 6404, seja o Estatuto Social da companhia, que é como se fosse o contrato social. Então significa que as outras não estão fazendo o cumprimento de uma obrigação legal? Estão, mas é que, assim, essas são as reservas de lucro que causam mais impacto, tá? E aí, dentro das reservas de capital, fazendo essa busca também nas notas explicativas, nós vamos observar que, primeiro, né, aqui, a nota explicativa, ela está falando basicamente das reservas de lucros, tá? A reserva legal é um tipo de reserva de lucro, como vocês vão ver mais à frente. E aí, a reserva estatutária também é um outro tipo de reserva de lucro que
está também previsto na legislação, só que nesse caso, o estatuto social da companhia, ele precisa estabelecer que um percentual do lucro será destinado para essa reserva. E em relação às reservas de capital, então, basicamente, aqui a nota explicativa, ela não faz nenhum comentário, né? Em específico, quais são essas reservas de capital. Ela se limitou a tratar das reservas de lucros, né? E aí vocês vão ver mais à frente, em relação à distribuição, a constituição da reserva legal, que tem um limite em relação à reserva legal para a constituição da mesma. E aí eu observo o saldo da reserva de capital junto com o saldo dessa reserva legal, que é justamente o que ele está falando aqui, ó. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante da reserva de capital exceda 30% do capital social, não é obrigatória a destinação de parte do lucro para essa reserva, sendo, no caso, uma reserva de lucro. Então, ele só se limitou a tratar a reserva de capital aqui em relação a um parâmetro para a constituição da reserva legal. Como, pela busca, eu não achei nenhum outro comentário em relação às reservas de capital, então possivelmente não tenha, né, tão abertamente. Mas aí, por desencargo de consciência, eu vou buscar aqui a ADMPL para verificar se houve movimentação nessa conta, porque aí se não houve, na verdade houve, ó, ágio na alienação de ações em tesouraria, plano de ações restritas, transações com os sócios. Então, houve movimentação, no entanto, a nota explicativa, ela não contemplou o detalhamento dessas informações. Mas o que eu quero que vocês percebam, diante dessa análise superficial ou bem rápida que nós fizemos, é que a maior parte das reservas de capital das empresas estão relacionadas com a movimentação de ágio ou o uso dessa reserva para o deságio na emissão de ações. As ações em tesouraria, como eu falei, né, está dentro do nosso próximo assunto, e é quando a empresa compra suas próprias ações. E aí, em algum momento, ela vai também devolver essas ações ao mercado. Então, ações em tesouraria, na verdade, vai ser uma conta do PL, né? Aqui, a ADMPL, que vai mostrar a mutação que houve no patrimônio líquido, ou seja, quais as mudanças houve no patrimônio líquido nesse período, ela vai trazer aqui tanto as ações em tesouraria, como as reservas de lucro, como as reservas de capital, né? Porque tudo que envolve o PL envolve transações com sócios e acionistas, tá? Por que vocês imaginam porque o juro sobre capital próprio está aqui na DMPL? Vocês sabem o que é juro sobre capital próprio? Na verdade, o juro sobre capital próprio é uma forma de remuneração dos acionistas, diferentemente do dividendo, né? São duas formas equivalentes, digamos assim, só que um apresenta uma vantagem não operacional, mas no aspecto tributário para a empresa. Enquanto o juros sobre capital próprio, ele vai ser apresentado na DRE como uma despesa, né, e vai ser, portanto, dedutível para fins fiscais, vai diminuir o meu lucro, que eu vou ser tributado. O dividendo, na verdade, é o que restou do lucro. Então, para a empresa, é melhor ela pagar juros sobre capital próprio, ao invés de pagar dividendo. Mas, claro que existe toda uma regulamentação para o pagamento de juros sobre capital próprio, principalmente, né, em relação ao estatuto social, que na maioria das vezes ele preserva
o patrimônio da empresa, e aí existe uma quantidade mínima, tanto de juros sobre capital próprio, como dividendos a serem distribuídos, tá? E o próprio mercado de capitais, ele regula isso, né? Para perceber, para identificar se a empresa está pagando juros sobre capital próprio em detrimento de dividendos, tá? Então, isso varia de acordo com o estatuto social de cada empresa, mas são duas formas de remuneração de acionistas, no caso, né? Que são as companhias de capital aberto. Em relação a esses assuntos, alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre esses assuntos, professora, é sobre na agenda da professora tinha lá uma prova para semana, tem, né, uma prova para semana que vem, dia 14, essa tá mantida? A princípio, sim, só se eu não conseguir finalizar a correção até sexta. Aí eu não vou poder fazer, mas eu pretendo, já iniciei a correção, eu pretendo, porque quanto mais demorar, pior, né? Fica mais conteúdo, né? Não, até que o conteúdo eu mantenho, mas é que se tem que fazer, vamos fazer, né? Sim. A ideia é que eu consiga concluir. Acho que eu já corrigi umas 15 provas. Faltam umas 40. Não, mais. Acho que eu corrigi mais. Corrigi umas 25. E aí a ideia é avançar nisso para semana que vem vocês fazerem a prova. Tá. Então, o assunto, já aproveitando tua pergunta, Sam, o assunto da avaliação da semana que vem vai ser o imobilizado, propriedades para investimento e PL. Deixa eu olhar aqui em relação à parte do cronograma. Não, a gente inicia as demonstrações dia 19. Eu acho que, na verdade, a gente vai terminar esse conteúdo antes, viu? Tem aqui 2 aulas para ações em tesouraria, prejuízos acumulados e dividendos, mas eu acredito que uma seja suficiente. Então, semana que vem, vocês ficam na segunda, a gente pode resolver algum exercício de PL, tirar as dúvidas que vocês venham a ter, mas possivelmente essa semana a gente encerra o conteúdo. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês estão tão calados hoje. É o frio, é? O frio de hoje é o frio úmido, né? Porque não tá tão frio assim igual nos dias anteriores, mas estava mais seco, mas hoje, como tá úmido, daí dói mais. Dói mais. Sente mais o frio. É verdade. Então, pessoal, não havendo mais nenhum comentário, nenhuma dúvida, eu vou aqui, já para não também ficar tomando tempo de vocês, eu vou postar o vídeo, né, aquele encaminhamentozinho que eu faço dos próximos conteúdos. Muito cuidado com relação à constituição da reserva legal, aos limites. Em relação à reserva estatutária, de certo modo, é simples, mas principalmente com relação à distribuição de dividendos, que é o nosso próximo assunto da aula de quarta. Então, vejam esses limites certinho para a constituição da reserva legal, tem a reserva de contingência, tem a reserva de lucros a realizar. Prestem atenção, eu sei que são muitas informações, né? Até eu, às vezes, me confundo, mas tentem entender qual é a ideia de cada uma delas. Porque aí, principalmente na parte de dividendo, eu vejo que os alunos, eles confundem bastante, porque qual é a base para o dividendo? É o lucro líquido? Não, é o lucro líquido ajustado. Então, existe uma diferença. E quem é o lucro líquido ajustado? É o lucro do período menos a constituição de reserva legal, menos a constituição de reserva de contingência, se houver, no período, e a reversão dessa reserva também, se houver.
tá? Então, aí vai ser a base de cálculo para o dividendo. E aí, às vezes, eu tenho um dividendo a pagar de 20 mil reais, vamos imaginar assim. Só que eu não tenho lucros realizados de 20 mil. Aí eu vou constituir uma reserva de lucros a realizar. Então, percebam que são muitos detalhezinhos que, se vocês não entenderem o conceito base, vão ter dificuldade lá na frente, tá? A DMPL, que é uma demonstração que vocês vão ver mais à frente também, como que ela é montada? Como que ela é elaborada? Com base em toda essa movimentação no PL. Principalmente da distribuição de lucros, tá? E transações que envolvem também as reservas de capital, que, como vocês viram, a maior parte delas se refere ao ágio na emissão de ações, tá? Então, muito cuidado com o PL, são muitos detalhes. Sejam criteriosos nesse sentido, né, de observar essas informações. E lá no final, talvez pareça um pouquinho complicado nos dividendos, mas não é. É porque você precisa, para entender a distribuição de dividendos, todos esses conteúdos preliminares, digamos assim. Ok? Ok. Então, pessoal,